fato é que no início da década de 90 nós conseguimos no CECIMIG um volume de recursos muito expressivo, né? Teve um certo momento que o CECIMIG tinha da ordem de projetos da ordem de US$ 1 milhão aprovados, né? Um desses projetos, um dos projetos mais importantes, talvez foi de 91, 92, quando a gente propôs a criação do curso de especialização. A ideia nossa era que, naquela linha de formação de professores, era que você precisava capacitar os professores que estavam na rede, né? E capacitar esses professores para que eles pudessem se apropriar dos produtos da pesquisa e ensino. Ora, a gente não queria fazer um mestrado, porque o mestrado criaria acadêmicos, né, pouco afeitos à prática, né? A ideia na época era que nós queríamos professores que lessem pesquisa e ensino e levassem as pesquisas de ensino para a sala de aula, não pessoas só para formar, para fazer pesquisa. Não era essa, né? O principal objetivo era esse, era fazer uma interface entre a universidade e o sistema o sistema universitário e o sistema de ensino da rede pública, né? De tal forma que a pesquisa tivesse um caminho natural para se tornar, né, ter repercussão na rede, né? E para isso, para que ela tivesse sentido. Uma pesquisa em ciência não teria nenhum sentido, né? Se ela fosse só para gerar publicação para engrandecer as carreiras das pessoas, isso não teria muito sentido. Fizemos todo o processo de criação do curso de especialização na universidade. O processo demorou 2 anos para ser, o curso demorou 2 anos para ser aprovado. A análise dele foi tão rigorosa quanto a análise de criação de qualquer mestrado. Na época, quem deu parecer do nosso curso foi o Marco Antônio Moreira. O desenho curricular era bastante inovador, né? Porque ele não era um curso de pedagogia, não era um curso de didática, mas também não era um curso de conteúdo. Ele rompia com esses paradigmas, né, do conteudismo ou só o didatismo, né? Ele era um curso em que você discutia certos assuntos de ciências, física, química, biologia, mas com uma nova perspectiva, já incorporando uma reflexão sobre a forma de ensino, uma reflexão sobre a pesquisa, né? Isso estava no desenho curricular desde o início. E foi no âmbito desse subprojeto que se criou, o CECIMIG criou, por exemplo, a especialização. A especialização em ciência era parte do projeto REGE, que tinha apoio do SPEC, tá certo? Quer dizer, o que é que ela apoiava? Ele apoiava, por exemplo, não tinha complementação, não tinha nada. Os professores que trabalhavam nesse programa, eles não recebiam nenhum recurso pelo trabalho, quer dizer, o trabalho era parte da atividade da universidade, mas você tinha apoio, por exemplo, para comprar livro, para comprar computador, tá certo? Esse tipo de investimento foi feito na época com recurso do SPEC, né? Minha história da Universidade Federal, junto com a história do CECIMIG, é muito próxima, né? Fui vice-diretora junto com o Arthur Eugênio, no momento, e na minha volta depois do doutorado, as equipes e os projetos de trabalho se modificaram muito com o crescimento da Faculdade de Educação, a inserção no programa de pós-graduação, novas direções, novos projetos. Posteriormente eu fui chamado pelo Colégio Técnico para assumir uma ilha de edição que eles compraram lá e que aí também aproveitei essa ilha de edição para criar uma disciplina no curso de especialização em ensino de ciências aqui do CECIMIG, também que eu fiquei como membro do corpo docente desde 1991 a 2001. Então eu fui membro do corpo docente. Aí eu tinha 2 disciplinas,
Uma ligada à astronomia, fundamentos de astronomia, que eu trabalhava com a Simone de Pádua Tomás, uma outra colega da física aí, e a outra chamada fotografia e vídeo aplicado ao ensino de ciências. Então nessa disciplina o pessoal aprendia a tirar fotografia e gravar vídeos. E a gente fez diversos trabalhos finais da monografia final do curso de especialização, né, envolvendo os alunos, gravando os próprios vídeos para eles apresentarem aos seus alunos. Eu sou Carmen De Caro, sou professora de Biologia, sou professora no Colégio Técnico e comecei a minha vida aqui no CECIMIG em 1992, quando eu comecei a dar aula no Colégio Técnico. Minha participação no CECIMIG ela foi muito voltada para os cursos que o CECIMIG ofertava à época que eu comecei a me envolver aqui na UFMG, cursos de formação continuada de professores. E depois no curso de especialização presencial no ensino de ciências. Na época havia a modalidade de biologia e eu era professora desse curso. E o que foi mais importante na minha formação, nessa convivência com o CECIMIG, foi o quanto que eu aprendi sobre o que é ser professor e o quanto que eu aprendi sobre o que é ensinar. Na verdade, eu reconheço o CECIMIG como um campo de aprendizagem, não só para os professores que buscam a formação continuada, mas para nós também, que somos os formadores desses professores. Bom, o tempo vai passando, você vai aprendendo a prática na sala de aula e começa a acontecer um outro momento na sua vida. Você fala, bom, agora eu já dominei todos os conteúdos que eu tinha que dominar, ou pelo menos aqueles que eu vou trabalhar com eles no segundo grau, e seus problemas começam a ser outros, que estão aí especificamente relacionados à questão de ensinar, que é quando a gente percebe que a gente melhora o jeito de ensinar um determinado conteúdo, que a gente trabalha melhor, que a gente prepara mais, mas que no final das contas os alunos, num percentual quase que constante, continuam errando as mesmas coisas do mesmo jeito, apesar da gente considerar que a aula da gente está melhor. Foi nesse momento que o CECIMIG entrou na minha vida. Foi o João Filocri que me comunicou que o CECIMIG estava oferecendo, ia oferecer um curso de especialização em ensino de ciências na modalidade física. E eu vim parar nesse curso de especialização e eu agradeço profundamente ao João Filocri de ter me indicado esse curso. Por quê? Não só no tanto que foi importante naquele momento para mim, que foi importante para a minha formação, trabalhar com história da ciência num nível mais aprofundado, trabalhar com psicologia da aprendizagem num nível mais aprofundado, trabalhar com um monte de ideias novas, porque o CECIMIG foi um lugar que sempre as pessoas estiveram muito envolvidas com muitos projetos, né? Mas também com as pessoas com as quais eu pude conviver durante o tempo que eu fiz a especialização. Em 87, o Helder e o Adelson começamos a trabalhar juntos e tivemos contato com você, Arjuna, através de você, com o material do GREF que estava em produção, e com o Prado, que era professor aqui na FAI. Montamos um grupo de estudo com o Prado e nessa época já em contato também com o grupo de física lá do CONTEC, e, portanto com esse movimento nascente, né, da emergente dessa nova fase do CECIMIG. Muitos projetos, uma época de muito financiamento, de oportunidade,
o grupo montou então o curso de especialização e eu ingressei nesse curso em 91, na primeira turma do curso de especialização. E foi uma experiência de formação inigualável, né? Eu aprendi mais a diferença que isso fez na minha vida em termos de postura profissional, de condições para pensar na minha condição de professor, foi muito maior do que qualquer curso que eu tenha feito depois. Eu aprendi muito mais nesse curso do que no meu mestrado e acho que também no meu doutorado. No doutorado eu aprendi a fazer pesquisa de um modo mais qualificado, né? Lidar com mais, em termos de pensar a docência, pensar a sala de aula, pensar o ensino de ciências, fez uma diferença enorme. Eu sou Helder, professor do Colégio Técnico, professor de Física. Eu me formei em 86 no Departamento de Física e retornei ao CECIMIG, quer dizer, tive o meu primeiro contato mais intenso com o CECIMIG na década de 90. Eu fui da primeira turma de especialização em ensino de Física e aí eu fiz esse curso de 90 a 92. No final de 94, eu estava no último módulo do curso, o professor João Filocre, que era o coordenador, né, desse curso, ele falou sobre o curso de especialização que tinha aqui no CECIMIG, que as inscrições estavam abertas, e eu fiquei muito interessada, porque assim, a necessidade, né, igual eu falei, a necessidade da gente refletir um pouco sobre as dificuldades que a gente encontra na prática, na lida de sala de aula, a gente não tinha muito espaço para isso. E eu estava muito, né, com muita vontade de refletir um pouco sobre isso, assim, de procurar ajuda, por mais que seja falar, encontrar pessoas para falar e trocar ideia, né, e buscar um aprendizado um pouco maior para lidar com estratégias de ensino que a gente tinha visto muito lá no curso, nesse curso de aperfeiçoamento, que era um curso muito voltado para a experimentação, né, então ele trabalhava ciências dentro da muito com esse foco experimental. E a gente tinha, no curso de graduação, a gente tinha a parte experimental, mas era a parte experimental para você aprender o conteúdo que você estava estudando no momento. E não o ensinar, né, o discutir, refletir sobre o papel da experimentação no ensino de ciências de uma maneira geral. Então, em 94 eu fiz a inscrição, participei da seleção do CECIMIG, do curso de especialização. E assim, né, por minha sorte, eu fui selecionada e comecei a fazer o curso de especialização logo em 95. Bom, meu nome é Carlos Eduardo Porto Villani, né, sou professor aqui no Colégio Técnico e minha relação com o CECIMIG começou logo após minha formatura na graduação em Física. Eu tinha feito curso de licenciatura e já tinha iniciado as atividades profissionais, né? Já tinha começado a dar aulas, e aí fiquei sabendo do curso do CECIMIG e fui lá entender o que era o CECIMIG e ver o curso de especialização que estava sendo oferecido. E o curso foi uma grata surpresa, porque a gente tinha aulas que ajudavam a gente tanto a entender os processos pedagógicos quanto conteúdos mesmo do nosso curso de graduação, e a gente tinha a oportunidade de colocar questões e dúvidas tanto para os professores do curso quanto para os colegas professores que estavam fazendo a especialização. Então a gente conhecia muitas realidades de escolas que no curso de graduação, mesmo nas disciplinas de prática de ensino, fica muito distante, né, da realidade. Nas práticas de ensino, o nosso contato principal é com um professor no estágio e os alunos que estão na mesma situação que nós. No curso de especialização tinham professores com problemas e especificidades que eram compartilhadas.
E aí apareciam essas dúvidas, né? Tanto de como lidar com alunos, como lidar em determinadas situações que se põe em sala de aula, e questões simples do tipo, eu tenho uma dúvida no exercício, então eu tenho onde eu procuro? O professor, em geral, nas escolas, o professor de física, ele é solitário, né? Ele tem uma dúvida, ele tem ele para resolver aquela dúvida. E no CECIMIG a gente tinha essa oportunidade de trocar experiências, trocar dúvidas, trocar relações interpessoais, né? Coisas que acontecem com todos os professores. E tínhamos os professores do curso, com um conjunto de disciplinas que formavam o curso de especialização, que colocavam questões muito importantes para a formação do profissional, né? Daquela pessoa que vai atuar em sala de aula, em escolas, e questões que nos colocavam em debate com uma ampliação de uma visão do que é o currículo, para além de uma lista de conteúdos que tem que ser ministrados, que estão no índice de um livro, né? Então a gente via os grandes princípios que norteavam propostas curriculares, aprimorava nossa interpretação do que era uma atividade prática. Então, nos laboratórios a gente falava assim, bom, não é fazer uma prática e fazer os alunos fazerem, que tipo de abordagem eu posso ter para esse determinado experimento, que uso esse experimento vai ter de melhor, né? Então, para que situação cada uma dessas estratégias de ensino pode ser utilizadas. E, concomitante a isso, ainda tinha um trabalho de fim de curso, onde a gente entrava, a gente ficava imerso no contexto da pesquisa acadêmica da área de educação, que era uma novidade. Então foi o primeiro contato que eu tive com uma pesquisa na área de ensino, né? Uma pesquisa mais avançada, que foi a minha primeira monografia de especialização e que depois despertou em todos que estavam ali, né? Acho que dos colegas que estavam ali fazendo o curso comigo, 1 ou 2 podem não ter feito mestrado em educação, né? Os outros todos, foi uma questão de tempo, eles entraram no mestrado assim como eu. Então dali despertou essa motivação pela pesquisa e que que desencadeou uma paixão, né? Eu fiz meu mestrado em educação, conheci pessoas nesse mesmo espírito, fiz o doutorado em educação, né? Todos com ênfase no ensino de física, mas claro que o mestrado e o doutorado voltado para questões mais amplas, né? E aí eu entrei para esse contexto acadêmico a partir da experiência do CECIMIG, né? A minha relação com o CECIMIG já dura 20 anos. Eu estou aqui desde 1995, quando eu iniciei o curso de especialização em ensino de ciências para professores da educação básica em 1995. E desde então eu mantive uma relação com a Faculdade de Educação até os dias de hoje, porque foi a partir da minha inserção no CECIMIG que eu passei a reconhecer a minha sala de aula, enquanto professora de Ciências e Biologia, como objeto de pesquisa. E eu passei a compreender, por meio das disciplinas que eu aqui fiz, das participações em seminários, sempre orientados e dirigidos por um grupo de professores de excelência aqui da Faculdade de Educação, eu comecei a perceber que além da minha sala de aula, da minha prática pedagógica, que muitas vezes me inquietava, que me trazia muitas questões acerca da minha própria prática, do que eu fazia em sala de aula como professora, eu comecei a perceber que a sala de aula podia ser investigada e pesquisada. Então, parafraseando um pouco Carlos Drummond de Andrade, que diz que ele nasceu numa sala de 3º ano de uma escola pública, de um grupo escolar, e eu também sinto que a pesquisadora Maria Luísa nasceu numa sala do CECIMIG da Faculdade de Educação em 1995. Nessa época você era professora de escola pública? Nessa época eu era professora da escola pública. Eu trabalhava tanto na rede estadual quanto na rede municipal de ensino de Belo Horizonte. E eu trabalhava com ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, era ainda 5ª ou 8ª série, e no ensino médio, com o ensino da biologia.
E aí eu pude estabelecer essa relação do ensino e da pesquisa. E foi a partir de então que eu comecei a investigar a minha sala de aula, quando ao concluir o curso de especialização, eu decidi que eu faria o mestrado também em ensino de ciências. E a partir daí realmente eu não parei mais. Eu fui fazer o mestrado, concluí, encontrei com alguns dos professores que foram meus professores na especialização, e na sequência eu fui para o doutorado também em ensino de ciências, né? Então, eu vejo que essa trajetória minha na academia, ela principiou-se mesmo na especialização. Foi um momento que eu parei para refletir sobre a minha prática na sala de aula. E pude vislumbrar que eu poderia investigar acerca de todas as minhas inquietações de sala de aula, se não todas, algumas, né? Nessa época coincide mais ou menos com uma ampliação de escala dos projetos do CECIMIG, de atender pequenos números de professores para atender grande número de professores. Quando foram formulados os primeiros projetos chamados Ibirité, né? Ibirité 1 e Ibirité 2, né? Primeiro era um projeto de ensino de ciências no ensino fundamental, né? De quinta ou oitava série, e para atender grandes números de professores, né? Não atendia todos os professores, mas era um contingente muito maior do que o CECIMIG estava acostumado a trabalhar, né? Ao mesmo tempo que continuávamos com as tarefas do curso de especialização, né? Sou natural aqui de Belo Horizonte, mas cresci e estudei em São Paulo. E foi lá que a relação com o CECIMIG começou, mas através dos outros centros. Eu escolhi ser professor por causa de professores de física que trabalhavam no CECISP. E quando vim para cá, o CECIMIG foi um dos atrativos para trabalhar no UFMG. Porque, à medida que eu fui me qualificando com pós-graduação, seria inevitável que eu deixasse de ser professor de ensino médio. A UFMG tem uma escola de ensino médio, onde eu sou professor desde 97, que é o Voltec. O CECIMIG estava de vento em popa, nessa época, em 97, com projetos como ProMédio, Pró-Fundamental, logo a seguir do ProInfo, além da especialização. De 92 a 95, eu participei como professor do Programa de Aperfeiçoamento de Professor de Ciência e Matemática da Rede Estadual de Minas Gerais, na Fundação Helena Antipoff, em Ibirité, também coordenado pelo CECIMIG. Também foi um projeto grande, né? Tudo também com aulas experimentais, aulas práticas, com diversos experimentos em diversas áreas da física. Nessa época, os professores que tinham concebido esse curso, principalmente o professor João Filocri, o professor Alto Borges, eles cuidavam de projetos, né? Esses projetos de formação de professores, em convênio com a Secretaria de Estado da Educação. Os cursos aconteciam lá na Fundação Helena Antipoff, em Ibirité. E eu fui convidado, aluno de especialização, fui convidado a colaborar como professor dos cursos. E desde aquela época eu passei a atuar na formação com a formação de professores, a maior parte das experiências como colaborador do CECIMIG, né? Então, foi uma época importante. Eu posso dizer que o CECIMIG, essa minha experiência, ela tem relação com todo o meu desenvolvimento profissional posterior, né? Então, eu fiz, depois da especialização, mestrado e doutorado em educação, e basicamente eu
posso dizer que a minha história com o CECIMIG, a entrada no CECIMIG na minha história, está por trás disso. Eu envolvi muito no curso de especialização do CECIMIG no período dos programas junto com a Secretaria de Educação em Ibirité. Um projeto de escala, né, desde a produção do material e o acompanhamento da produção e mesmo da formação direta dos professores, a especialização nos outros modelos. Eu fui até coordenadora da especialização num modelo bem mais presencial. E depois, nos convites que me fizeram para trabalhar nos projetos do CECIMIG, pró-ciência, pró-fundamental, foram diversos projetos. Né? Trabalhei com Arjo um bocado de tempo, ainda quando estava no começo da questão da informatização e a gente tentando fazer educação à distância. Foram muitos projetos. Fiz parte das equipes de professores dos cursos de aperfeiçoamento lá em Ibirité, e que também foi uma experiência inigualável no contato com professores, no contato com os materiais didáticos, né, que eram muito bons, e de um currículo forjado a partir de atividades. Né, e aquilo refletiu muito uma insatisfação com aquilo que eu fazia em sala de aula e mudanças no meu estilo de ensino, né, em metodologias, em abordagem, né, um ensino que cultivasse mais perguntas. Uma descoberta dessa coisa da epistemologia, né, uma reflexão sobre as ciências. A dar aula, eu fui para a sala de aula assim, muito com a minha experiência enquanto aluna. Então eu elegi um professor que eu gostava muito no ensino fundamental, ensino médio, né, mais no ensino médio, que era um professor de física, e eu me inspirei muito nele para começar das minhas aulas, né, porque a gente não tinha muita formação mesmo, muita reflexão sobre o dia a dia da sala de aula, né, da lida na sala de aula. E comecei a dar aula, e logo no primeiro ano que eu estava lecionando, que foi na rede estadual, né, a rede estadual estava oferecendo um curso de capacitação para professores, eu acho que era curso de aperfeiçoamento de professores, não me lembro bem o nome do curso. Isso foi em 93, e esse curso ele era ministrado na cidade de Ibirité, né, lá na Fundação Helena Antipoff, e os professores, né, quem era responsável por foi responsável por desenvolver e ministrar esse curso foi o CECIMIG. Então, eu fiz esse curso, ele era em módulos, né, então a parte que eu fiz começou em 93 e terminou em 94.